Desconfortavelmente. Desconfortavelmente confortável. Olá, olá e bem-vindos a mais um episódio do Desconfortavelmente Confortável, o podcast onde damos palco a histórias reais de quem teve mais coragem do que certezas e mesmo assim avançou. Hoje tenho comigo alguém que já saltou de curso, de carreira e até de avião, literalmente. Ela é jornalista, é a cara que muitos reconhecem do Canal 11 e é daquelas pessoas que nos faz pensar: se calhar ainda vou a tempo de virar a minha vida do avesso. E gostar disso. Natural da Figueira da Foz, conta com um percurso cheio de encruzilhadas, mudanças de rota e boas histórias ao longo destes 30 anos. Carolina Couto, bem-vinda. Olá, obrigada. Que bom ter-te deste lado do microfone, não é verdade? Estranho. É estranho. Lá está, como já tinha comentado no back-office contigo, é um nervosinho assim especial, Sim, não é? normal. Estou a entrevistar uma jornalista e pronto, vamos ver como é que isto corre. Vai correr bem, de certeza. É como cozinhar para um chefe, não é? Sim. Para fazer stand-up para o Sim. Ricardo Araújo Pereira Sem e pressão. pronto. Há pressão, malta, há pressão, mas sem pressão. Pronto. Vamos a isto então? Vamos. Então vamos lá. Carolina, Diz. hoje estás no Canal 11, não é verdade? Sim. Mas o teu percurso teve vários capítulos antes disso. Desde o desporto, à fotografia, passagens por economia, Sim. ciências sociais e humanas, experiências e rádio, e ainda tiveste tempo de saltar de avião, Sim. como há pouco referia. Vamos então recuar ao início. Quando é que percebeste que comunicar era algo que te fazia vibrar? Olha, foi precisamente, antes de mais deixa-me agradecer o convite e por essa introdução, que é sempre estranho ouvirmos alguém introduzir-nos a nós Exato. próprios, e agora percebo que é estar deste lado, mas eu percebi que queria jornalismo no meu primeiro ano que estive em Economia, que eu estive a estudar na Faculdade de Economia do Porto, e eu não me adaptei à cidade, não me adaptei à faculdade, não me adaptei às pessoas e sentia-me frustrada, sentia que aquilo não era para mim, não me imaginava a ter um trabalho das 9 às 5 e a vestir fato todos os dias, pronto. E na altura lembro-me de comentar com a minha mãe: pá, mãe, olha, eu estou a pensar mudar de área. Na altura a vida económica não era assim tão simples, portanto também tinha que ter essa aprovação. E estou a pensar em jornalismo, o que é que tu achas? E ela: ai filha, isso não dá dinheiro nenhum, tenho certeza. As preocupações dos pais, pronto, Sim. as preocupações. Não queres antes ir para a medicina? E eu: oh mãe, olha, isso eu tinha que recuar muito tempo, tinha que ir estudar outras coisas, mas pronto, ela lá depois me encorajou. Eu, quando decidi que realmente ia mudar para jornalismo, decidi que ia sair do Porto, portanto, já que aquilo não tinha corrido bem, ia dar oportunidade a outra cidade. Nunca quis ir para Coimbra porque estava demasiado perto da Figueira e queria conhecer pessoas diferentes, lá está, para sair da minha zona de conforto. Mas sentias que para recomeçar do zero tinha que ser, ou seja, não era só mudar de curso, mas Era também tudo tinha que ser diferente. o ambiente. Sim, tinha que ou ser seja, tudo que diferente. tudo influenciava. Sim. E quando fui para Lisboa, para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que segundo o Nuno Markel é a única esplanada com faculdade, foi o melhor que eu podia ter decidido. As pessoas foram incríveis, foi onde eu aprendi a discutir política, foi onde eu aprendi tudo, basicamente. Foram os melhores anos da minha vida. Foi nesse momento e nessa altura da tua vida em que tu pensaste: se calhar isto não é para mim? Quando tu estiveste em economia? Sim. Ou seja, foi o momento ao longo de toda a tua vida que te mais marcou Sim. e que te fez duvidar das tuas Sim. escolhas? Eu no secundário já tinha estudado Ciências Sociais e Económicas, e na altura adorava, porque lá está, imagina, eu gosto muito de comunicar, mas ao mesmo tempo também gosto de tudo muito preto no branco. Ok. E é uma antítese, as duas coisas, porque comunicar é tudo, pode ser tudo terreno pantanoso, zona cinzenta, e na matemática não. 1 mais 1 é igual a 2 e não tens forma de mudar isso, ou está certo ou está errado. E esse choque eu senti-o quando mudei para jornalismo. Tanto é que na Nova, porque a FCSH pertence à Nova, nós temos a possibilidade de fazer cadeiras de outros cursos. Nós tínhamos, em Ciências da Comunicação, temos um tronco comum e depois tens que fazer pelo menos 5 cadeiras de uma área para fechar. Eu fiz de jornalismo, mas depois também fiz de marketing e decidi ir fazer uma à geografia
mesmo só de números, só para matar saudades. Ok, até o final o bichinho ficou lá. Sim, o bichinho exatamente. ficou lá, Portanto, sim. lá está, eu adoro matemática, gosto muito de ciências exatas, mas também gosto muito de comunicar. Portanto, foi a forma que eu arranjei de, olha, se calhar preciso de matar saudades. Sim. Então, e diz-me uma coisa, há bocado falavas aí há pouco da questão de mudar de decisão, não é? Acabas por sentir aquela pressão típica, e estou-te a perguntar porque acho que a sociedade hoje sente muito isso, e acho que se calhar nós somos muito novos para escolher já aquilo que queremos, não é? Acabaste por sentir de alguma forma aquela pressão de ter que escolher uma coisa para a vida? Sim, Sentiste? claro que sim. Não, imagina, eu quando pensava em tirar a economia, pensava que, pronto, seria um futuro seguro, seria algo que daria dinheiro, em teoria, não é? Naquilo do pouco que nós conhecemos. E aquilo que me faz muita confusão na forma como a sociedade está montada é que tu não decides no 12º ano o que é que tu queres, tu decides no 9º ano. És demasiado novo, ainda não tiveste experiência de nada com nada, nenhum contacto com a realidade. As escolas não te providenciam essas experiências. Não estão preparadas. Eu nunca tinha conhecido um jornalista até começar a estagiar. E afinal, o jornalismo é o quê? Eu, por exemplo, eu entrei na faculdade a achar que odiava rádio e o meu estágio foi na rádio e eu amei rádio. Portanto, tu só consegues descobrir o que é que realmente gostas se contactares com pessoas da área, com a área em si. E nesse aspecto, sim, eu senti essa pressão, mas também senti quando estava em economia, porque eu sentia que não tinha escolhido a coisa certa. Ok. Percebes? Porque quando mudei para o jornalismo, eu estou em paz com a profissão que tenho. Percebes? Eu gosto daquilo que faço, eu quero continuar a fazer isto. Obviamente que é uma profissão de desgaste muito rápido, não é só dos jogadores da bola, nós também estamos deste lado, também é desgaste rápido. Claro. E portanto é muito comum também fazer-se o caminho de sair do jornalismo e ir para a assessoria, para a comunicação. Não digo que não fecho essa porta, mas para já estou bem onde estou. Então diz-me uma coisa, essa questão de às vezes, pronto, de nós não deu certo com aquela decisão, vamos mudar e vamos recomeçar do zero. Por mais que o início não seja fácil, achas que ao longo do tempo também se aprende a gostar? Ou seja, quando tu escolheste jornalismo, tu já foste com a ideia porque gostavas de comunicar, mas não gostavas de algumas disciplinas e depois acabaste por aprender, ou já sabias que para onde ias e que ias adorar? Não. Aliás, eu depois de ter tido aquela experiência no Porto que correu super mal, eu ia a medo, ainda por cima ia para Lisboa, e nós aqui somos muito de trato fácil, não temos cá maneirismos nem coisas que tais. Ainda por cima tu disseste que sou natural da Figueira da Foz, mas eu tenho que dizer que com orgulho sou natural da Cova Gala. Pronto, exatamente. Que eu sei, é assim como mesmo. diria Cristina Ferreira, eu sei o lugar das minhas estacas. E também é importante, é verdade. Claro, sim. Mas podes fazer o apelo para visitarem, não é? Que tem das melhores praias, já não é deste lado, era mais do sul. Exato, já agora podes fazer propaganda que eu deixo. Mas isto para te dizer o quê? Que eu ia com medo. E ainda para mais, indo para Lisboa, que era esse o seguimento da ideia, eu tinha uma ideia que na capital aquilo era tudo, sei lá, difícil, as pessoas sempre no sul do mundo, tudo de fones nos ouvidos e cada um para o seu lado, e eu ia outra vez com medo. Difícil a adaptação das pessoas. Sim, da recepção. e a minha adaptação também não foi fácil, porque eu senti-me, lá está, bem ou mal, é meia hora mais longe da Figueira, é tudo mais caro, e essa adaptação não foi fácil. Só que depois, para mim, o segredo foram as pessoas com quem eu mudei. Pronto. E que muda. Sim, tudo. Mudou tudo mesmo. Então, e o que é que te deu forças para continuar? Mesmo nesses momentos? Olha, eu sentir-me desafiada, porque senti que não estava na minha zona de conforto e era mesmo uma coisa a que eu não estava habituada. Sei lá... Como tu disseste, se calhar ter as pessoas certas ao nosso lado. Sim. Não nos meterem outra mão à frente. E eu acho mesmo que o segredo para mim foi esse, foram os amigos que eu consegui criar na faculdade, sabes? Porque eu depois lá, eu tenho esta mania que é, eu tenho que me meter em tudo, eu não posso estar parada. Exato, uma pessoa proativa, portanto. Sim. E então, se tens nova, não é? Sim. Já lá vamos, pronto, já lá vamos. Mas eu na faculdade, eu entrei, meti-me na praxe e eu, por exemplo, no Porto estive na praxe e odiei, foi uma experiência traumática. Em Lisboa, na minha faculdade, no meu curso em específico, adorei porque era mesmo uma questão de integração. Ok. Então temos aí logo duas experiências totalmente diferentes. Nada a ver. Okay. A noite e o dia.
Porque às vezes as pessoas, ou seja, têm uma experiência e acabam por generalizar. Sim, não, eu dei uma oportunidade outra vez, sim. Isso também é bom, Yeah. exatamente. Sim. E adorei as pessoas, depois coloquei-me logo na Associação de Estudantes, num projeto que havia na FCSH, que era a Nova Embaixadores, que era para nós irmos falar às escolas secundárias sobre o nosso curso e sobre a nossa faculdade. Entretanto, depois também já no terceiro ano arranjei eu própria o meu estágio. Portanto, nunca estive parada e essa parte ajudou-me muito a alavancar, a nunca sentir que me tinha arrependido. Então vamos pegar agora um bocadinho na máquina do tempo e voltar um bocadinho para trás. Já nos falaste um bocadinho do teu percurso e como também chegaste, já lá vamos como é que chegaste até aqui, mas estavas a falar do teu percurso de quando chegaste a Lisboa. Então, tu tiveste o teu primeiro ano em que depois estagiaste, não foi? Estagiei no último ano. Estágio. Não, Foi no último sim, ano? foi Ok. só no terceiro. No sim. terceiro. Estagiaste então na RDP Internacional, não foi? Exatamente, e na Antena 1, dividi E na Antena 1. os 3 meses. Pronto, por isso. exatamente. Foi a tua primeira experiência com a rádio? Sim. Foi aí? Sim. Imagina, eu já tinha tido, quando vou para o estágio, já tinha tido uma cadeira na faculdade que era de jornalismo radiofónico. Ok, já dava umas noções. Nada a ver. Nada a ver. Não há nada como estar no terreno. Sim, Pronto. Imagina, era demasiado teórico, aliás, essa é uma das falhas que eu aponto ao meu curso, é que é demasiado teórico. É bom porque nos ajuda a pensar fora da caixa e no jornalismo isso dá muito jeito e a ver as coisas por vários prismas, mas faltou-me a prática e nesse capítulo, sim, só consegui perceber quando fui mesmo estagiar, que era a rádio. Então, e depois desse processo pelo estágio, não é? Terminas o curso e só depois de terminares o curso é que então vais para o Canal 11? Não, eu terminei o curso, não sabia o que é que ia fazer à minha vida, porque eu adoro jornalismo, mas eu não incentivo ninguém a ir para jornalismo. Em Portugal, Sim, pronto, como isto Portugal, sim, porque não é uma área mesmo nada fácil, tem mesmo que se ter amor à camisola, não tens outra hipótese, é mesmo muito Viveste isso na difícil. pele? Sim. Eu acabo o curso, a licenciatura, não decidi não tirar, melhor dizendo, logo um mestrado, porque não sabia. Para mim, tirar um mestrado em Ciências da Comunicação ou Jornalismo seria redundante, porque tinha sido essa a minha licenciatura. Então, como não sabia bem ainda que era me devia especializar, fiz uma pausa, fui trabalhar para um bar em Lisboa, que eu já tinha trabalhado aqui na Figueira vários anos em bar e em discoteca, e pensei, olha, vou arranjar um trabalho para me manter aqui, para ter capacidade de pagar as minhas contas, mas também para não sair, ou seja, se alguém me chamar para alguma coisa, eu estou disponível e estou na capital, estou onde as coisas acontecem. Nunca pensaste nessa altura mesmo, não tendo trabalho, de regressar? Posso ir bebendo? Claro, à vontade. Temos que ver o nosso Sequeira de Ouro Tinto 2023, que é para provar, pelo menos é bom. Olha, é ótimo. Isto a dizer que foi uma escolha tua, não é verdade? Que és fã aqui de Sim, vinho sou tinto, do Douro, pronto, vinho do tinto do Douro. Douro, sim. Então é ótimo. Mas sim, estávamos a dizer da questão De trabalhar na noite, ou seja, que sempre tiveste esse contacto e estava-te a Sim. perguntar se mesmo nessa altura, quando tu acabas o curso e estás naquela questão de se tiras o mestrado ou não, mesmo sem trabalho, se nunca pensaste mesmo nessa altura de regressar à Figueira, ou seja, tu preferiste ficar em Lisboa à espera que a oportunidade aparecesse. Passou-me pela cabeça. Passou? Sou Ok. honesta, passou-me pela cabeça, só que depois, lá está, em conversas também com a minha mãe, percebemos que o melhor que eu tinha a fazer era ficar lá. E foi aí que eu comecei a tentar mexer alguns cordelinhos, a falar com malta que eu sabia da Figueira, que conhecia, que estavam a trabalhar já, por exemplo, no Jornal Record, que era o Ricardo Granada, e na altura eu já tinha bombardeado todos os órgãos de comunicação social com o meu currículo, mas na altura aquilo cai tudo em saco roto, não é? E eu muita gente. Exatamente. E eu lembrei-me do Granada para lhe pedir um e-mail direto de algum diretor. E aí que ele me arranja o contacto, eu mandei o e-mail, fui chamada para a entrevista, fiz os testes logo em estúdio, e comecei a trabalhar em janeiro. Portanto, eu acabo o curso em junho, estou a trabalhar de junho a dezembro num bar em Lisboa e em janeiro entrei em jornalismo, em janeiro de 2018. Então valeu a pena a espera. Sim, valeu. Então, e depois de entrares aí, depois fazes o teu percurso até ao Canal 11, não é verdade? Sim, estou lá um ano, sim. E
Há um ano? Estás no... Não, estou no Record um ano, ok, um ano e e depois é que vou para o 11. Então, e corrijo-me se eu estiver enganada, mas há essa coincidência de tu teres saltado em paraquedas no ano em que entras no Canal 11? Olha, eu acho que é só mesmo coincidência. É só uma coincidência, pronto, eu a pensar. Ela entrou no Canal 11 e decidiu, vou saltar de avião porque se eu conseguir Não, eu acho consigo. que foi só mesmo Pronto. coincidência, que isso foi uma oferta de uns amigos meus Ok. no meu aniversário, que eu já tinha dito que gostava desse desafio, e na altura fui com uma amiga minha que conheci no Record, e que hoje é uma das minhas melhores amigas, e acabou mesmo só por ser coincidência. Pronto. Mas acusaram-me, é curioso que agora nunca tinha pensado nesse aspecto, mas na altura, quando eu aceitei o desafio de ir para o 11, acusaram-me, ou tentaram indicar-me que se calhar estava a saltar demasiado rápido e para um sítio onde não sabia para onde ir e o que é que ia acontecer, porque na verdade eu vou para um projeto que não estava no ar, não sabias o que era. Portanto, tinhas que... tinhas referências. É uma questão de boa fé, tens que acreditar nas pessoas e naquilo que te estão a dar e a dizer. E, portanto, sim, acho que pode ser coincidência, mas podemos adotar como como ter sido de propósito, quase. Então, e diz-me uma coisa, tu ires assim um bocadinho para o desconhecido, ou seja, como tu estás aí a referir a questão de não saberes propriamente para o que vais e das pessoas dizerem que é um salto maior que a perna, acredito que o medo esteja sempre lá e o desconforto, mas o que te valeu aí foi confiares em ti e acreditares em ti? Ou ainda mesmo assim duvidaste? Não, eu tenho um bocadinho de síndrome de impostor. Tens? Tenho. Fala-me um bocadinho disso, então. Eu já tenho 7 anos de jornalismo, Ok. e mesmo assim continuo a achar que sou uma valente porcaria naquilo que faço. Apesar mesmo de toda a gente dizer-te o contrário. Sim, mas Carolina, eu não, tu tens mesmo eu não jeito. acredito, está toda a gente a mentir-me. Está toda a percebes? gente a Sim, é um mentir. complô, é um Pô. complô. Não, E mesmo assim continuas, mas mesmo sim. assim... Não, isto tem que ser esclarecido. Eu sinto que tudo o que faço, faço o melhor de mim. Ou seja, e vê se isto faz algum sentido, que é, eu sei que não me podia ter preparado mais para uma narração de um jogo, a apresentação de um programa. Ou seja, eu sei que tenho toda a informação que preciso do meu lado, e se correr mal, não é por falta de preparação. Mas eu também acho que não... Lá está, eu tenho sempre a sensação de que não estou a fazer bem, ou que se calhar não nasci para isto. Será que eu estou no sítio certo? Será que, lá está, eu tomei a decisão certa a mudar de curso e a ir para esta área, percebes? E é esse um bocado o síndrome de impostor que eu sinto, que é... Pá, eu trabalho em televisão, será que eu não estou a enganar as pessoas? Será que eu não me estou a enganar a mim própria, percebes? E ou seja, as pessoas nem passam pela cabeça das pessoas que isto realmente... Não, são dúvidas existenciais, sim, Mas tenho muitas. Mas isso é pela questão de tu seres demasiado exigente contigo mesma? Também, sim. E por a bem ou a mal, e eu não quero ir por aí porque acho que é um lugar comum, mas a bem ou a mal é um mundo muito de homens. Ok. Pronto, e o grosso modo do meu trabalho no 11 é a narração de jogos, que é um mundo ainda mais fechado. Aliás, eu sou das poucas em Portugal, das poucas mulheres que narra jogos de futebol, portanto, eu a bem ou a mal, eu, por exemplo, eu própria, quando me estou a ouvir a narrar um jogo, para mim é estranho estar a ouvir uma mulher, porque eu toda a minha vida estive habituada a ouvir homens a narrar jogos, percebes? Portanto, é aí que eu sinto que, pá, eu realmente se calhar não nasci para isto, percebes? Pronto, tive o azar de ser mulher, se calhar se fosse homem eu não pensava nestas coisas Mas até todas. pelo contrário, ou seja, tu como mulher estás a mostrar a qualquer mulher que queira seguir se calhar o teu percurso... Que é possível. Que é possível. Não, e isso aí tenho orgulho, mas não penso nisso. Sim. Honestamente não penso nisso. Mas sim, se mais a mulheres verdade é quiserem juntar a mim... Estão à vontade, sim, não é? eu agradeço companhia. E lá está, e se acabares por ser a inspiração, ou se alguém tiver-nos a ouvir esta conversa e conseguimos mudar pelo menos o mindset de uma pessoa, já valeu a pena, não é? Sim. Porque realmente, hoje em dia, isso ainda é preciso ser falado, é preciso ser salientado que é um mundo de homens, mas as mulheres também podem entrar. Não, sim, fogo, E para era quem o que faltava. E para quem pensava que tu ias dar um passo maior que a perna, se calhar enganou-se. Espero que sim. Carolina, tenho aqui uma surpresa para ti. Ui, o quê? Ok. Então é assim, eu vou ler-te aqui uma mensagem que alguém deixou Sim. e vamos tentar perceber quem foi. Ok. Sou péssima nestes jogos. Ora, Pode diz ser? lá. Sim. Posso dar uma pista? Sim. Foi alguém da Figueira. Ok. Um mundo tão pequeno, Um não é? mundo tão pequeno, não é verdade? Era pior se fosse Lisboa, não é? Sim. Ora, diz lá então. Então, a Carolina não perde um bom jogo de futebol e nunca recusa uma partida de vôlei.
Não vive sem a sua cadela Pintas. E tem orgulho de ser cova galáctica. Sim. Não gosta de chocolate e de acordar cedo. É fã número 1 da mãe. E um dia vai se tornar uma ainda melhor. A nossa amizade já passou por muitos obstáculos, mas ao fim destes 15 anos, se não me engano nas contas, continuamos juntas. Quem foi? Primeiro estou quase aqui a lacrimejar. Eu apostaria na Catarina, não é? Não podias ter apostado melhor, então, não é verdade? Sim, apostaria na Catarina e não errou uma vírgula. Sim. E o que é que sentes ao ouvir isto? Ai, muita pressão. Muita pressão? Sim. Pressão porque, sei lá, disse tudo que ela contou e isso sou eu. Resumidamente, isso sou eu. E foi o que eu pedi, só lhe disse assim, como é que caracterizas a Carolina? Sim. E nesta meia dúzia de palavras acho que disse tudo. Não, sim, não mudava uma vírgula. E é curioso porque estou-me a rever que vinha à Figueira e está tudo aí. E sinto pressão porque, principalmente na questão da minha relação com a minha mãe, sendo a filha única, essa é a pressão que eu sinto, que é mais do que pensar um dia ter um filho e não falhar com o meu filho, eu neste momento a minha preocupação é não falhar com a minha mãe. E essa é a minha verdadeira pressão e neste momento é a minha missão. Sim. Não só neste momento, mas se calhar ao longo da tua vida tiveres sempre a tua mãe como referência, até porque quem vir as tuas redes sociais, não é? Quem te seguir um bocadinho e conhecer-te, nem que seja um bocadinho, sabe que és muito ligada à tua mãe. Sim, muito. Pronto. Então se fosse uma mensagem da tua mãe, realmente seria pior, pronto. Então mesmo assim, pronto, fiz o meu papel bem, pronto, sim, mesmo obrigada. assim. A ti diz-me uma coisa, tu és, já agora obrigada Catarina, por teres disponibilizado esta mensagem. Tu és daquelas pessoas que lida bem com os elogios? Não. Pronto, nada, logo, nem prática, nem sequer determinada, é assim mesmo. Não, eu acho que está um bocadinho relacionado com o síndrome de impostor. Não. Okay. Mas sentes-te confortável com os elogios dos outros? Sentes-te desconfortável mesmo? Ou... Se eu elogiar outras pessoas ou se outras pessoas me elogiarem? Se as pessoas elogiarem-te, exatamente, ou seja, se as pessoas elogiarem, sentes-te desconfortável com isso ou não sabes simplesmente como reagir? Toda a gente adora uma boa massagem no ego, não é? Exatamente. Pronto, eu não sou diferente, sim. Mas eu não sei reagir. Não sabes reagir. Fico assim muito pequenina, obrigada, não sei o que é que é dizer mais, começo a suar das mãos. Sim, mas obviamente que gosto, por exemplo, no meu trabalho, no início principalmente havia muita tendência de dizer... sei lá, olha, estavas super bonito, ou fazes um boneco muito bonito, ou um ganda boneco, que é uma das expressões. E eu perguntava sempre, ok, então, mas e aquilo que eu disse? E aquilo que me saiu da boca? O conteúdo? Porque a imagem eu não consigo controlar. Não, sai uma maquilhagem mais bonita, mais feia, eu não consigo controlar, não é a minha parte do meu trabalho. E a parte do meu trabalho é aquilo que eu gosto que me avaliem. E quando... se me elogiarem, és muito bonita, qualquer coisa do género, obrigada, pronto, tudo certo. Exato. Mas é quando elogiam mesmo o conteúdo do meu trabalho que eu não sei reagir, continuo sem saber reagir, mas é quando me enche o ego, verdadeiramente, sim. Tu és muito exigente tanto a nível pessoal, mas a nível profissional é aquilo que realmente te enche, não é? Sim. Então, e depois desta surpresa, temos de ir aqui para um jogo. Ok, vamos lá. Um jogo... Adoro jogos. É um jogo rápido, Okay. pronto. Vou-te fazer perguntas em 2 tons. Umas mais confortáveis, outras nem tanto. Se bem que para ti eu acho que, pronto, respondes isto... Igual, exatamente. Para ti está tudo bem. Então, por estarmos a falar em elogios, qual é que foi o elogio mais inesperado que recebeste ao longo do teu trabalho? O mais inesperado por ser, se calhar, vindo de uma pessoa que não estavas à espera, ou por ter vindo de uma altura que, se calhar, tu precisavas e não sabias? Olha, se calhar, dos primeiros que me marcou na minha vida profissional foi quando eu fui convidada para ir para o 11 e me disseram estas palavras. Tu não estavas contemplada na minha lista de jornalistas para convidar, mas ontem vi o teu direto à porta de Alcochete a falar sobre o José Peseiro e percebi que era impossível não te convidar para vir trabalhar para o 11. E esse foi... Eu tinha menos de um ano de jornalismo.
E esse foi o primeiro grande elogio que eu senti. Ok, continuo a ser uma impostora, mas se calhar não sou assim tão má quanto possa pensar, sim. E depois, mais recentemente, eu tenho tendência a desvalorizar um bocadinho aquilo que eu faço, até para colocar as expectativas mais em baixo. E às vezes sinto que as pessoas à minha volta são contagiadas por isso mesmo. E dá-me gozo fazer trabalhos com elas e acabar o programa e elas virarem-se para mim, tipo, epá, fogo, não estava à espera, foi mesmo bom, pá, foi giro, estiveste bem. Isso dá-me gozo. Isso dá gozo. Dá muito gozo, sim. Isso é muito bom. Sim. E só fazendo aqui um à parte, ou seja, houve uma altura em que tu estiveste à espera de respostas e houve outra em que foste tu que criaste as oportunidades. Sim. E isso também Sim. é bom. Sim, É sinal que nós às vezes estamos à espera que caia alguma coisa, mas às vezes depende de nós. Sim. E o que é que mais te orgulha neste percurso até agora? Orgulho-me nunca ter desistido. Mesmo apesar de tudo, não é? Sim. E já tive várias situações em que acreditei que não era capaz de continuar, porque, como eu disse, é uma área mesmo muito difícil e o jornalismo em si é difícil, porque é uma profissão em que não somos, na larga maioria dos casos, não somos explorados, mas há uma tendência para. E principalmente somos mal remunerados para a responsabilidade que temos para tudo aquilo que fazemos e somos mal vistos, ainda para mais com os últimos resultados eleitorais, vamos continuar a ser cada vez mais mal vistos pela sociedade e por pessoas que colocam no governo pelo menos 58 deputados. Mas isto Ainda para assim? dizer, sim, ainda assim, e tirando essa parte, acho que a questão de, na televisão, tu precisas sentir que contas, que és valorizado. Não na questão de precisares de estarem constantemente a massajar-te o ego, mas não sentires que estás encostado a um canto e que só serves para, se me permites a expressão, para tapar buracos, para remediar situações. E eu durante algum tempo senti isso. Podia ser verdade ou não, mas eu sentia isso no meu ponto de vista, do meu prisma. E nessas alturas eu tive muita vontade, aliás a Catarina saberá, certamente, tive muita vontade de virar costas e ir para outra coisa, não necessariamente ir para outro canal, mas mudar de vida, mudar de ares, até já me passou pela cabeça voltar à Figueira. Mas pronto, depois é a paixão, é o vício, porque isto é tudo viciante, a adrenalina, sim, então... E as pessoas, lá está, sim, as pessoas... sim, sim, e não há um dia igual, sabes? Tipo... Sei lá, não há rotina. Não há. Não há rotina. Não, nenhuma. É que nem isso há, porque eu hoje posso entrar às 2 da tarde, amanhã posso entrar no meio-dia, no dia a seguir entrar às 4 da tarde, depois às 9 da manhã já lá estar, portanto, é um carrossel, é giro. E eu vou-te fazer esta pergunta, não sei se saberei a resposta ou não, mas se calhar posso tentar adivinhar, mas mesmo assim, quem é a tua maior motivação? A minha mãe. Afinal, podia ter tentado adivinhar. Sim. Ia-te perguntar, tanto nos dias bons como nos dias maus. Sim, em todos, sim. Em todos. Ela, para mim, é um exemplo de força, é uma heroína, passou por muito na vida e permitiu que eu não passasse. E ela... te apoiou. Sim. Não há outra resposta possível. Não há outra resposta, Sim. pronto. Então, vamos lá às perguntas desconfortáveis, que até aqui... Ora então, diz lá. Se bem que tu já respondeste um bocadinho a isto, que é se alguma vez tinhas pensado em desistir, não é? Sim, já. E acho que acaba por ser legítimo, não é? Quando nós saímos principalmente da nossa zona de conforto e estamos mais desanimados. Se também já te tinhas sentido subestimada por ser mulher, ainda mais pelo mundo do futebol, não é? Se bem que, só fazendo aqui um à parte, o teu gosto pelo desporto já vem atrás. Já, sim. Temos só saber o porquê? Olha, porque na verdade eu sempre estive no meio do futebol, por exemplo, e até nisso a minha mãe é uma inspiração, que a minha mãe é da Ilha, que é perto uma terra perto da Guia, que pertence a Pombal. E a minha mãe faz parte de uma família com 9 filhos, a maioria são mulheres, e quase todas elas pertenceram à primeira equipa feminina do grupo desportivo da Ilha. E isto assim. isto para mim é uma das coisas que me enche de orgulho, porque é um meio super pequeno, na altura em que, pronto, eram outros tempos, outras mentalidades, nada a ver. E então eu poder dizer isto assim à boca cheia, peito feito, pá, é uma das coisas que mais orgulho me dá.
E depois o meu pai também, na altura em que vivia com ele, era aficionado por futebol. O meu avô, muito, até enquanto foi vivo, passava muito isso. Eu sempre adorei com os meus primos e depois acabava o dia a chorar no colo da minha mãe porque me tinha magoado, mas passava os domingos em família a jogar futebol. E valia a pena. Sim, ia ver futebol com os meus tios, com os meus primos. Ou assim, seja, a bem ou mal, sim. E a minha primeira, é engraçado que a minha primeira grande memória de futebol, sem ser regional, a minha primeira memória é estar no campo do Ilha a chamar copinho de leite ao árbitro. Desculpem, isto não é uma boa... mas se é para ofender, que chamem copinho de leite. Mas a primeira grande memória que eu tenho de futebol é do Euro 2004 e no jogo com a Inglaterra, estar sentada sozinha no sofá, agarrada a uma almofada, quase a chorar com o stress de mas afinal vamos passar, não vamos, não. sabes? Naquele impasse. Sim, e essa é a minha Estavas mesmo a primeira... viver aquilo completamente, okay. sim. E acho bonito, pronto, sim, isto ter dado esta volta. Esta São volta ciclos toda. que se completam, sim. Mas tiveste aqui mais algum contacto sem ser com o futebol? O voleibol. Sim, como a Catarina disse. Sim. Afinal. Sim. Joguei voleibol no secundário. Tens saudades? Muitas. Aliás, eu tenho um colega meu no 11 que já foi federado de voleibol. As filhas jogam voleibol federadas. E estou sempre a lhe dizer ao Jaime, como é que é? É que nós de vez em quando marcamos peladinhas na redação para ir jogar futebol. Assim, Jaime, mas como é que é? Estamos aqui há 6 anos e ainda não marcaste um jogo de vôlei. E ele está sempre a dizer que eu não valho nada no vôlei. E eu assim, mas anda lá a marca que é para eu te provar que vale alguma coisa. Mesmo mostrar, sim. Mas ando sempre à procura de algum joguinho. Quando venho à Figueira com mais tempo, tento ir ao ginásio e treinar com a malta à sexta-feira à noite, sim. Então fica aqui o apelo para esse jogo acontecer. Sim, não é? Que é para lhe mostrar então realmente o que é que a Carolina vale no vôlei. Sim. E também, ou seja, claro que já estamos a falar um bocadinho mais atrás, mas também aqui há bocado falava sobre a questão da fotografia que também sempre acompanhou e também sempre gostaste. Eu adoro fotografia, acho que não tenho jeito rigorosamente nenhum para fotografia. Okay. Mas acompanho-te ainda durante algum tempo. Sim, e eu acho que adorei e apaixonei-me na faculdade, quando tive mesmo a cadeira de fotografia e de fotojornalismo em si, porque eu acho que a questão do fotojornalismo é super importante e nos tempos que correm com os vídeos da internet e da televisão é um bocadinho desvalorizada e eu acho que o fotojornalismo é super impactante. Há fotos que são tiradas que me dão vontade de chorar e eu acho que isso diz muito do poder da fotografia e contam histórias, não é à toa que se diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, não é? Mas acabei por deixar isso esmorecer um bocadinho. A minha máquina está encostada há alguns anos até. Mas ainda está lá. Ainda está lá, ainda não tive coragem de desfazer dela, sim. Nunca se sabe quando podes voltar a pegar nela. Sim, mas acho que... Pronto, sim, está adormecido, é deixá-lo estar. Pronto. Sim. E então, e voltando aqui às perguntas, qual é que foi o não que doeu mais de ouvir? Ou então a questão de não haver respostas? Foi o que custou mais? Sim. Na altura em que eu andava à procura de trabalho em jornalismo. Que às vezes custa mais não ter respostas do que sim, o não. O vazio, sim. Era isso que eu há bocado que dizia quando falava do Granada, que eu acho que só consegui porque obtive um contacto direto. Porque até hoje, aliás, há uma situação gira. A única resposta que eu tive foi precisamente na altura Cofina, agora Média Livre. Eu mandei, já, antes de falar com o Ricardo Granada, eu tinha mandado e-mail para os recursos humanos deles. Entretanto, mandei para um dos diretores do Record, fui à entrevista, contrataram-me, eu entrei em janeiro, para aí em março, abril, ligaram-me dos recursos humanos a dizer que tinham uma vaga no Jornal de Negócios se eu estava interessada. E eu disse, olha malta, não me levem mal, mas eu já sou trabalhadora da casa, mas obrigada pela oferta. Pronto, e essa questão do vazio, e eu acho que nem tanto um não que eu tenha ouvido, mais perguntas que eu colocava e não tinha resposta, mesmo depois de entrar na área, esse vácuo às vezes traz muita frustração. Sim. Então, e como tudo o que é bom acaba depressa, já estamos quase a chegar ao final da nossa conversa, mas algum ritual antes de entrar em frente às câmaras? Ai, nada. Nada? Nem amuletos, nem frases, nada? Não, o único segredo é eu tenho que ir à casa de banho antes de ir para o ar. Aquele nervosinho? Sim. Não é nervoso, mas eu como sinto que
Se estiver muito descontraída, esqueço-me, posso-me esquecer, então, tipo, vou, esteja eu meia hora, Sim. 1 hora, 2 horas em estúdio ou no jogo, vou. Não é a coisa mais romântica para se dizer, peço Mas desculpa, pronto, é verdade. mas é verdade. Nós aqui Do resto, estamos para contar do a verdade. resto não, e uma coisa que lá está que eu adoro no meu trabalho é a adrenalina, e uma promessa que eu fiz a mim mesma antes de entrar, ou melhor, quando entrei no Record, e na altura fui fazer o Hora Record, portanto comecei logo em televisão, era o meu objetivo de vida é nunca ir parar ao YouTube, pronto. É o meu objetivo, nunca virar meme. Nunca Pronto. virar meme. Sério. Isso é uma preocupação que tu tens? É porque eu acho que se isso acontecer é porque eu falhei. Ok. Percebes? Ou seja, eu, por exemplo, eu já fui parar ao YouTube, mas não por causa de mim, mas sim por causa do Bruno Carvalho e na altura de adeptos furiosos sim. com o Bruno Carvalho. Portanto, eu aí não me preocupei, porquê? Porque não fui eu. Exato, Não fui eu que sim. meti uma gafe, que pus a pata na poça, não, nada. Portanto, no que depender de mim, da minha imagem, que não seja eu. Até agora não aconteceu. Não, Também não há de mas há acontecer, muito com tempo à certeza. Exatamente, sim, mas pronto, isto a gente também não pode controlar, não é? Mas Aí acho que vai dar continuando a certo. fazer o que Sim. estás a fazer. Sim, sim, sim. E qual é que é o conselho que tu deixas, principalmente para os jovens, que às vezes sentem-se assim um bocadinho perdidos, voltam, ou seja, começam, depois desistem, voltam a recomeçar, pessoas que estejam à procura de respostas, qual é que é o conselho que tu deixavas? Olha, há uma coisa que eu nesse aspecto acho que pode ajudar muito as pessoas sentirem algum tipo de reconhecimento. Eu quando decidi, antes de tomar a decisão de mudar de economia para ciências da comunicação, o meu maior medo era, mas eu vou perder 1 ano da minha vida. Eu nunca perdi 1 ano, e agora? Quer dizer, isto não é suposto acontecer, é suposto eu aos 21, 22 anos estar licenciada e estar pronta a entrar no mercado. E isso a mim estressou-me imenso e foi um dos fatores que eu pus na balança. E acho que não há mal nenhum, porque manter-nos onde não estamos felizes, pá, é uma grande porcaria. Não vale mesmo a pena. E depois é assim, eu já amigos da minha mãe que vão crescendo e tudo mais, e eu vou dizendo que não interessa tu pensar se é um curso com saída, com menos saída. No estado em que nós estamos, o que importa é tu tirares um curso que te dê gozo, Exato. que seja aquilo que tu queres. Pá, se tiras o curso e depois, sem qualquer tipo de menosprezo, mas vais acabar por estar a atender ao público, seja o que for, desde que tu estejas em paz com essa decisão, pronto, desde que tu não sejas obrigado a nada. E eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar, porque no dia em que eu me sentir que eu sentir que estou obrigada a trabalhar em jornalismo, na televisão, seja o que for, já não estou ali a fazer nada, tenho que sair. Ou seja, não há idade para nada. Não, nada. E somos nós que temos que decidir, não são os outros por nós. Sim. É isso? Se o Lamine mal pode aparecer com a idade que pode, mas também com 40 também anos podemos, podemos não é? mudar. Claro que sim, vale para os dois lados. Carolina, que honra. Tu Tu tens aceito este convite. Obrigada, E eu. de estás desse lado. Sim, que é estranho. Que isto foi um teste, foi aqui, Não, foi eu uma tive a prova, tirar foi uma notas. prova Um dia que eu dura. seja diretora. Está bem, pronto, isto tem muito para melhorar, como nós dizíamos em off, só Claro que custa sim. é começar, Sim, não é? sim, claro que sim. E então, antes das despedidas, Sim. temos aqui alguma coisa para levar. Ai. Pode ser para Lisboa, para ficar Para aqui ficar na na Figueira. Figueira. Isso é contigo. Esta que eu não estava à espera. Como ainda por cima, até gostas de vinho, não é? Sim. Ok, obrigada. Posso abrir? Claro. Ok. Já percebi que é algo que se pode partir e eu sou um bocadinho... Sim, um bocadinho. Posso mostrar? Sim. Ou seja, se a vida nos der limões, podemos fazer muita coisa. Sim, o que nós quisermos. O É o que segredo. nós quisermos, não é? É o segredo, sim. É o segredo. Por isso, acho que podemos terminar este episódio com um brinde. Sim. Mas deixa-me então primeiro agradecer-te, porque este podcast realmente é para quem ainda anda à procura do seu lugar. E às vezes acho... Eu ainda não encontrei o meu. Portanto, Ainda está não tudo encontraste certo. o teu? Sim, está tudo certo. E então acho que pode ser uma grande inspiração para muitas pessoas que nos estejam a ouvir, porque às vezes acho que a pessoa que pensa que está a falhar por ainda não ter chegado lá, ainda não criou essa oportunidade. Exatamente. Sim. Por isso, Carolina, até à próxima. Obrigada. E eu não digo a asneira, digo depois em off, mas que corra tudo pelo melhor este desafio. E igualmente.
Saúde. Estás num bom caminho e não, E tu não, também. não estejas o síndrome de impostor por estás a fazer um ótimo trabalho. Ok, obrigada. E obrigada. Saúde. Desconfortável. Desconfortavelmente confortável.